Boa noite, guys, sem muita enrolação, bem-vindos novamente ao meu canal. Sem muitas explicações, eu simplesmente ressurgi das cinzas tal qual uma fênix. E no vídeo de hoje a gente vai analisar e conversar um pouco sobre a parte 9 de Jojo Lands até agora. Então se inscreve aí no canal se você não é inscrito ou se você tá voltando e se desinscreveu. Deixa aí teu like e comenta aí embaixo o que você tem achado da parte 9 até então. E é nesse momento que você vira pra mim e pergunta, eu acho: ai, Cap, mas você já terminou de ler a parte 8? Você não disse que quem pulava a parte de... Quieto, Pedrinho. Assim, por mais que eu realmente não tenha argumentação contra isso, eu só vou admitir aqui que eu já devo ter lido uns 45 capítulos de JoJo até agora e a gente vai ficar por isso mesmo. Já é muito em breve eu volto aqui pra falar sobre o JoJo, então vocês podem ficar tranquilos. Pular a parte realmente não é o ideal e eu sinto sim que eu fico confuso com algumas coisas por não ter terminado de ler JoJo e vocês já vão entender o que eu quero dizer com isso mais pra frente do vídeo, mas eu vou terminar JoJo sim e eu li bem mais do que eu trouxe aqui pro canal. Depois do Araki ter tirado uma pausa de um pouco mais de um ano desde o final de JoJo Lands começou a ser serializado na Ultra Jump no começo de 2023, acredito que por meados de fevereiro, e até o presente momento a gente tem 12 capítulos lançados. E pra ser bem sincero, eu tinha lido os primeiros 2 quando tava saindo e eu não tinha achado grande coisa, mesmo com a grande revelação do capítulo 2. Mas agora que eu parei pra ler tudo com calma, que eu parei pra ler direto os 12 capítulos, meu Deus do céu, Jojo Lands tá extremamente irado e o futuro do mangá tem tudo pra ser muito absurdo. Eu tenho a impressão que o Araki pegou uma vibe meio parte 5 de uma gangue que comete crimes, mas agora estando na Ultra Jump, onde ele pode ser muito mais livre com o que ele pode escrever, os personagens podem ser, tipo, duvidosos de fato, eles podem cometer crimes de fato, eles podem traficar pó de fato e invadir domicílio, roubar idosas e tal. A história com os personagens nessa pegada mais adulta e chaotic evil tá extremamente interessante e alinhada ao suspense fenomenal que só o Araki sabe construir, e isso é um fator que me prende muito, porque eu simplesmente devorei esses 12 capítulos como se não fosse nada e... spoiler, o arco que eles invadem uma casa é um dos mais tensos até agora, principalmente porque parte de uma premissa até que simples. É só um roubo. E eu acho que o mangá pode explorar muito mais dessas coisas pro futuro. Tipo, não necessariamente embates de stand, que obviamente tem nessa parte, mas o suspense e o mistério apenas pelo prazer do suspense e mistério, sem envolver necessariamente coisas espirituais e lutas de stand e tal. Por questões de organização, eu vou dividir essa análise em partes, baseados nos mini arcos até agora. Começando pela introdução. Aparentemente, Jojo Lands é sobre a história de um jovem que ficou milionário nas ilhas subtropicais. Esse garoto é Jodio Joestar e ele mora em Oahu, no Havaí, com a sua mãe, Holly Joestar, e seu irmão, Dragona Joestar. Os dois aparentemente são pequenos criminosinhos entregando drogas por aí e quase matando policiais com suas stands. Assim, somos apresentados ao conceito de mecanismo, termo que o Jodio prefere usar ao invés de sistema. Mecanismos têm poder, mas são invisíveis, e ele prossegue a explicar como ficou preso nesse mecanismo de servir outras pessoas e participar dessa rede de delitos e serviços, porque aparentemente nessa cidade o que a lei não protege, a segurança garante. Depois somos apresentados brevemente aos outros protagonistas, Paco e o Sagi, e por fim, de forma surpreendente, já descobrimos o desenrolar do próximo arco, onde os 4 protagonistas terão que viajar para outra ilha para roubar um diamante de um ricaço japonês, a pedido da chefe deles, a Mary May Kill, que também é diretora da escola. Já o segundo capítulo, e eu vou falar disso bem brevemente, porque a gente tem bastante coisa pra falar ainda, deve ter o que eu acho um dos piores momentos de Jojo nesses seus mais de 30 anos de publicação. Depois de despistar um grupo de policiais que iria prender o Jodio e o Paco por tráfico, o Jodio começa a falar sobre uma visita que fez a um terapeuta e um teste que afirmou que ele era psicopata. Na superfície não é nada demais, é só mais um diálogo expositivo vindo de um momento meio merda, mas eu sinto que esse momento é simplesmente muito desnecessário. Ao longo desses 12 capítulos iniciais eu já posso afirmar que o Jodio é um baita personagem interessante e esse momento não produz valor nenhum ao personagem, até porque só o jeito dele agir já nos prova muita coisa, né, obviamente. Parece ser só um momento super Ed, Shadow the Hedgehog, que não serve absolutamente de nada nesse momento da história, até porque é o segundo capítulo, mas eu vou dizer que a história se desenrola tão bem ao longo desse início que dá pra relevar sei lá, os 4 quadros que são bem ruins. Sem contar que, antissocial,
sendo que o mano literalmente não desgruda do irmão dele e tá o tempo inteiro rodeado de outras pessoas, mas enfim. E falando em baita personagem interessante, até o presente momento o Jojo Lands está recheado disso. Não só o Jodio tem uma presença, atitudes fortes e marcantes, um jeito de lutar extremamente único com o November Rain, mas todo o grupo em si é extremamente único até agora. Dragona foi uma escolha incrível do Araki. Ter um personagem trans no mangá como Jojo é de extrema coragem e genialidade surreal, e eu adorei isso. Tanto o design como sua stand são incríveis, e eu amei a referência que ele fez a Shad aqui. Além do personagem ser um ótimo complemento ao Jodio. O Paco é o meu favorito até agora. Ele tem aquela energia caótica que vocês sabem que eu simplesmente amo. Ele é puto e sem paciência o tempo inteiro, e é simplesmente muito poucas ideias, o que torna a dinâmica dele com os outros personagens, principalmente o Usagi, que é um lerdão, muito interessante e divertida de se ler. Além de que o jeito que ele luta e age, pode agir, de uma forma geral é simplesmente muito criativo. Sua stand, o The Hustle, permite que ele controle seus músculos de forma mais livre possível, podendo expandi-los, por exemplo, para roubar objetos com as costas do braço, ou amortecer golpes, se segurar no teto com o trapézio e por aí vai. A luta dele nos últimos capítulos é Peak Fiction. Já o Usagi, eu sinceramente não tenho muito o que dizer sobre ele no momento. Ele é do tipo de personagem bobinho e meio inocente, até um pouco irritante. A stand dele, o Demate Kudasai, é bastante legal. Ele pode duplicar e buscar objetos, mas esses objetos duplicados ficam distorcidos, como quando ele usa para distorcer as gravações de uma câmera para poder infiltrar a casa. Mas esse poder só funciona se outra pessoa pedir. Ele mesmo não pode fazer isso. Não tem como começar a falar sobre esse tópico sem antes discutir a maior surpresa e plot twist da história até então. Quem era o japonês que eles foram roubar? Quando saiu o primeiro capítulo, lembro que foi uma especulação absurda no Twitter de quem seria esse japonês. Várias pessoas sugerindo que seria alguém da família Higashikata, ou algum outro personagem de JoJo e tal, ou que simplesmente seria alguém random. E aí o Araki deve ter se empolgado tanto que ele não conseguiu guardar pra ele a animação, e logo no segundo capítulo, BAM! Rohan! Sim, o Rohan Kishibe da parte 4. E o melhor de tudo, ele realmente tem um Heaven's Door igual o original. A primeira vez que eu li lá no ano passado, eu tinha achado meio nada a ver, meio sem contexto assim. O personagem só existe em outro universo e meio que foda-se, não tem explicação nenhuma. Mesmo stand, mesmo cara, mesmo mangá e mesmo tudo. E é isso, porque o Araki quis. Mas nessa minha nova leitura, onde eu consegui ler todos os capítulos de forma consecutiva, eu vou dizer que eu fiquei indiferente, mas mais inclinado pro gostei. Meio que o fato de quem eles estão roubando ser o Rohan cria uma nova questão na obra. O Jodio é fã dele, e isso já transforma completamente as interações entre os dois, assim como as dele com os outros personagens, que foram também sensacionais. E eles conseguem entrar na casa do Rohan e encontrar o cofre com o diamante e um pedaço estranho de lava, e isso é importante, vocês já vão entender. Mas eles acabam sendo pegos pela stand de um gato, muito estranhamente desenhados inclusive, que produz esses fios meio maleáveis, mas muito rígidos ao mesmo tempo, que pega partes do corpo deles e começa a rasgar, e eles acabam sendo atrasados por esses fios, e o Rohan acaba pegando eles. Ele usa o Heaven's Door, descobre tudo sobre eles, prende os três e ainda liga pra polícia. O Paco ainda tenta fazer algo, mas ele simplesmente toma gap. Nisso, o Jodio consegue ter um Big Brain Movement Jojo Style e pega ele de surpresa, prendendo o Rohan. O Jodio explica que ele descobriu que a lava aparentemente é bem mais valiosa que o diamante que eles foram roubar, e acabam fazendo um acordo pra sair de lá, onde o Rohan confia ao próprio Jodio o pedaço de lava, dizendo que só ele poderia ter acesso e conhecimento sobre ela, mas garantindo que ele não podia explicar mais nada sobre isso. Então eles saem da mansão, com a lava, o diamante e uma curiosidade gritante sobre o poder que eles agora seguravam. Pois a princípio, o diamante seguia e só poderia ser portado por quem também segurava a lava. Eles saem de lá pela floresta e acabam sendo atacados não por um, mas por 3 gatos com stand. A luta é relativamente boa, a stand é meio nada a ver, mas a ideia de 3 gatos compartilhar a mesma stand é bem divertida e os momentos de tensão continuam bem legais aqui. Eu não tenho muito o que reclamar e eu acho que a leitura fluiu muito bem aqui também. Não vou negar que eu fiquei meio confuso no jeito que derrotaram os gatos. Eu sei que tem a ver com um hambúrguer, caviar e a força de atração do pedaço de lava. Tá, eu tive que reler. Basicamente, o Usagi, no auge da inteligência dele, deixou carne com caviar pros gatos comerem. E acabou descobrindo que o poder da lava é atrair coisas de valor. Aí, quando ele segura o pedaço de lava, os gatos foram atraídos a ele e, usando o Demate Kudasai, ele duplicou as redes que acabam prendendo os gatos. E é isso.
Depois de todo esse lance com os gatos, eles precisavam pegar um voo de volta para o Arrow. Mas como isso aqui é Jojo e alguma coisa, ou até duas, precisam sair do controle, eles não só são atacados por um usuário de stand, como também quase são presos por supostamente roubar um relógio. Como? Bem assim, depois da última luta e dos acontecimentos na casa do Rohan, eles acabam chegando à conclusão de que a lava tem poder ou a habilidade de atrair coisas de valor, mas valor material, coisas caras e que valem grana. E claramente já dá pra relacionar ou teorizar em como o Jodio vai ficar milionário no final da história, mas enfim. O Sagi e a Dragona têm a brilhante ideia de entrar numa loja de relógios caros pra ver o que eles conseguiam, enquanto o Jodio e o Paco ficaram do lado de fora pra comer e ficar suave, o que claramente eles não conseguiram. Primeiro porque no meio disso daí um dos relógios some da mesa e obviamente eles são culpados, quase são presos de novo, mas são salvos pelo Gongo quando o relógio é encontrado nos pés do gerente da loja. Mas como o relógio entrou em contato com a lava mesmo assim, ele agora tá destinado a sempre voltar à Dragona, não importa onde ele esteja. E isso é bem importante pra luta depois e para alguns outros contextos. Enfim, enquanto tudo isso acontecia, o Jodio e o Paco estavam tendo um hard time contra alguém que não só estava de olho neles desde a casa do Rohan, como também tem o poder de se camuflar a olho nu e tem uma pele meio arenosa. Essa luta é simplesmente absurda. A stand, as ilusões, e pra mim esse foi o ponto máximo, se transformar no próprio Paco em nuvens, num pássaro que voa, em uma onda do mar. O Araki realmente se superou nos visuais aqui e nessa stand. Assim como a performance do Paco em si, que brilhou demais nessa luta e já é meu personagem favorito da parte. Eu adorei demais o The Hustle, assim como o Jodio, que também brilhou demais no final da luta, impedindo o inimigo de voltar à superfície com o November Rain. O que eu não gostei nessa luta? A conclusão. E aqui é mais um daqueles pontos que eu tô simplesmente questionando honestamente a escrita do Araki em minúcias. Mas enquanto o Jodio prendia o inimigo debaixo d'água, o Paco chega à seguinte conclusão: esse mano é bem ruim com uma faca, e não parece ser uma pessoa ruim de fato. Se a gente ficasse amigo dele, basicamente todo mundo ia sair ganhando. E é meio que exatamente isso que acontece. E aí corta pra eles no aeroporto, super suaves, depois de tentarem se matar muito firme. Olha, eu sei que de certa forma isso acontece em todas as partes de Jojo, sem exceção, mas eu acho, e talvez a minha memória esteja me enganando, mas nunca foi tão escancarado assim. Nunca foi tipo, ele é do mal, mas e se a gente virar amigo dele? Eu senti uma mudança de tom muito súbita e eu fiquei me questionando se não era a tradução que tava estranha ou alguma coisa assim pra eu estar estranhando esses diálogos e a forma como eles estavam se desenvolvendo. Mas sabe por que isso não importa? Porque o Charming Man é um personagem irado. Sério, ele tem um design muito pica, é uma ótima referência The Smiths e o backstory dele é insano. E aí a gente chega no último capítulo lançado até agora, intitulado Seu Nome é Charming Man. Aliás, como é que um ser humano pode se chamar Charming Man? Onde somos apresentados a sua história. Um dia, andando de bicicleta com seu irmão no Monte Hualalai, espero que eu tenha falado isso certo, ele simplesmente sumiu, desapareceu. E ao procurar por seu irmão, Charming Man encontrou água jorrando, onde não deveria estar, pois nunca esteve, e seu irmão sendo levado por um buraco misterioso no chão, onde passava lava, um poço de lava no chão. Ele procurou ajuda da polícia, mas quando chegaram lá, não havia nada, nem água, nem lava, e os mesmos duvidaram dele. Nesse mesmo dia, ele viu o Rohan, com um pedaço de lava dura e dinheiro, que sempre retornava a ele. E ele começou a se questionar a relação entre todas essas coisas, e agora, procurando por respostas, ele se junta à nossa gangue principal e os acompanha de volta ao ar. O passado dele é fenomenal, incrível, super instigante e me deixou completamente vidrado no mangá. Eu tô bizarramente curioso pra saber como isso vai se desenrolar e como vai ser resolvido esse mistério. Ainda que eu ache que o Charming Man tem a carinha de personagem que vai morrer no final ou no meio dessa história. Mas o que mais me chamou a atenção nesse capítulo mesmo foi essa parte aqui, com esses poços ou buracos que lembram muito o design dos Wall-Eyes de JoJolion. Assim como a constatação dele, que a pele dele sempre foi mais dura e resistente, junto do aspecto arenoso que o Paco ressalta na luta dele antes, o que me lembrou muito os Homens-Pedra da parte anterior também. Mas infelizmente eu não tenho muito o que desenvolver sobre isso, porque como eu disse no início, eu não terminei JoJolion, então eu não descobri todos os mistérios dos Homens de Pedra. Então eu realmente fiquei e ainda tô com essa pulga atrás da orelha refletindo sobre isso, mas talvez a gente tenha mais explicações sobre isso no futuro, agora só nos basta esperar. Enfim, guys, eu gostei demais de ter lido a parte 9 até agora. Foi uma experiência bem mais agradável e produtiva do que eu imaginei no começo. Até porque eu tava muito tempo sem consumir nada de Jojo. E eu não vou negar isso pra vocês. Os personagens estão ótimos, as stands incríveis, o traço tá mais lindo do que nunca. E o mistério, novamente, é o que carrega tudo isso nas costas. Anyway, eu tô completamente desacostumado a escrever roteiro pra vídeo. Eu quebrei firme a cabeça pra escrever isso aqui. Foi um processo demorado de uns 3 dias e não precisava ser, tá ligado? Mas eu espero que
que tenha ficado coeso e que vocês tenham curtido o vídeo, se vocês chegaram até aqui. E sim, teremos análises mensais dos capítulos daqui pra frente, então se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo, tranquilo? Tamo junto, guys, uma boa semana pra vocês, beijos,